Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que obedecem a Deus com um coração sincero, certamente serão ganhos por Deus. A obra do Espírito Santo muda dia a dia. Eleva-se mais a cada passo. A revelação de amanhã é ainda mais elevada que a de hoje, passo a passo escalando cada vez mais alto. Essa é a obra pela qual Deus aperfeiçoa o homem. Se não conseguirem manter o ritmo, as pessoas poderão ser deixadas para trás a qualquer momento. Se não tiverem um coração obediente, não conseguirão prosseguir até o fim. A era anterior passou. Esta é uma nova era. E em uma nova era, uma nova obra precisa ser feita. Especialmente na era final, em que o homem será aperfeiçoado, Deus realizará uma nova obra cada vez mais rápido. Portanto, sem obediência em seu coração, o homem terá dificuldade em seguir os passos de Deus. Deus não acata regra alguma, nem trata etapa alguma de sua obra como imutável. Em vez disso, a obra que ele faz é sempre mais nova e mais elevada. Sua obra se torna cada vez mais prática a cada passo, cada vez mais de acordo com as reais necessidades do homem. Somente depois de experimentar esse tipo de obra é que o homem poderá alcançar a transformação final de seu caráter. O conhecimento da vida pelo homem atinge níveis cada vez mais elevados, e assim também a obra de Deus atinge níveis mais elevados. Somente dessa maneira, o homem pode ser aperfeiçoado e se tornar apto para o uso de Deus. Deus opera dessa maneira, por um lado, para contrariar e inverter as noções do homem, e por outro lado, para levá-lo a um estado mais elevado e realista, no mais alto domínio da crença em Deus, de modo que, no final, a vontade de Deus possa ser feita. Todos os que têm uma natureza desobediente e que se opõem deliberadamente serão deixados para trás nessa etapa do rápido e furioso avanço da obra de Deus. Somente aqueles que obedecem voluntariamente e que alegremente se humilham podem progredir até o fim da estrada. Nesse tipo de obra, todos vocês precisam aprender como se submeter e como deixar de lado suas noções. Vocês deveriam ser cautelosos em cada passo que dão. Se for descuidado, você certamente se tornará alguém rejeitado pelo Espírito Santo, alguém que atrapalha Deus em sua obra. Antes de vivenciar essa etapa da obra, as antigas regras e leis do homem eram tão inumeráveis que ele se deixou levar e, como resultado, se tornou orgulhoso e se esqueceu de si. Todos esses são obstáculos que impedem o homem de aceitar a nova obra de Deus. Eles se tornam adversários a que o homem venha a conhecer Deus. Se um homem não tem obediência em seu coração, nem anseio pela verdade, ele estará em perigo. Se você se submete apenas à obra e às palavras simples e é incapaz de aceitar qualquer coisa de uma intensidade mais profunda, então você é alguém que se apega aos caminhos antigos e não consegue acompanhar a obra do Espírito Santo. A obra feita por Deus difere em cada período. Se você demonstra grande obediência à obra de Deus em uma fase, mas na fase seguinte sua obediência para com sua obra é pobre, ou você é incapaz de obedecer, então Deus o abandonará. Se você acompanha Deus enquanto ele galga essa etapa, então precisa continuar a acompanhá-lo quando ele galgar a seguinte. Somente então você será uma pessoa obediente ao Espírito Santo. Como você acredita em Deus,
precisa permanecer constante em sua obediência. Você não pode simplesmente obedecer quando está disposto e desobedecer quando não está. Esse tipo de obediência não tem a aprovação de Deus. Se você não consegue acompanhar a nova obra que eu comunico e continua a se apegar aos dizeres antigos, então como pode haver progresso em sua vida? A obra de Deus é suprir para você por meio de suas palavras. Quando você obedecer e aceitar as palavras dele, então o Espírito Santo seguramente operará em você. O Espírito Santo opera exatamente da maneira que eu digo. Faça como eu disse, e o Espírito Santo prontamente operará em você. Eu libero uma nova luz para vocês contemplarem e para trazer vocês para a luz do tempo presente. E quando você andar nessa luz, o Espírito Santo imediatamente operará em você. Há alguns que podem ser recalcitrantes, dizendo: eu simplesmente não vou cumprir o que você diz. Nesse caso, digo-lhe que você agora chegou ao fim da estrada. Está seco e não tem mais vida. Portanto, ao experimentar a transformação de seu caráter, nada é mais crucial do que acompanhar a luz presente. O Espírito Santo não somente opera em certos homens que são usados por Deus, mas ainda mais na igreja. Ele poderia operar em qualquer um. Ele pode operar em você no presente, e você experimentará essa obra. Durante o período seguinte, ele pode operar em outra pessoa, e nesse caso, você deve se apressar para segui-lo. Quanto mais de perto você seguir a luz atual, mais sua vida poderá crescer. Não importa o tipo de pessoa, se o Espírito Santo opera nela, então você deve seguir. Assimile as experiências dela por meio das suas, e você receberá coisas ainda mais elevadas. Ao fazer isso, você avançará mais rápido. Essa é a senda da perfeição para o homem e o caminho pelo qual a vida cresce. A senda para tornar-se aperfeiçoado é alcançada por meio de sua obediência à obra do Espírito Santo. Você não sabe por meio de que tipo de pessoa Deus operará para aperfeiçoar você, nem por meio de que pessoa, ocorrência ou coisa Ele permitirá a você ganhar ou ver as coisas. Se você conseguir andar nessa trilha correta, isso mostra que há uma grande esperança de você ser aperfeiçoado por Deus. Se você não conseguir, isso demonstra que seu futuro é sombrio, desprovido de luz. Uma vez que você entra na trilha correta, você obterá revelação em todas as coisas. Não importa o que o Espírito Santo revela aos outros. Se você prosseguir com base nos conhecimentos deles para experimentar as coisas por conta própria, então essa experiência se tornará parte da sua vida e você poderá suprir os outros a partir dessa experiência. Aquelas que suprem os outros papagueando palavras são pessoas que não tiveram experiência nenhuma. Você deve aprender a encontrar, por meio do esclarecimento e da iluminação dos outros, um caminho de prática antes de poder começar a falar de sua experiência e conhecimento reais. Isso será de maior benefício para a sua vida. Você deveria experimentar dessa maneira, obedecendo a tudo o que vem de Deus. Você deveria buscar a vontade de Deus em todas as coisas e estudar as lições em todas as coisas, para que sua vida possa crescer. Tal prática permite o progresso mais rápido. O Espírito Santo ilumina você por meio de suas experiências práticas e o aperfeiçoa por meio de sua fé. Você realmente está disposto a ser aperfeiçoado? Se estiver realmente disposto a ser aperfeiçoado por Deus, então você terá coragem de pôr de lado sua carne,
e será capaz de cumprir as palavras de Deus e não será passivo nem fraco. Conseguirá obedecer a tudo o que vem de Deus, e todas as suas ações, em público ou em particular, serão apresentáveis a Deus. Se você é uma pessoa honesta e pratica a verdade em todas as coisas, então você será aperfeiçoado. As pessoas enganadoras, que agem de um modo na frente dos outros e de outro modo pelas costas, não estão dispostas a serem aperfeiçoadas. São todas filhas da perdição e da destruição. Pertencem não a Deus, mas a Satanás. Não são o tipo de pessoas escolhidas por Deus. Se suas ações e seu comportamento não podem ser apresentados diante de Deus ou observados pelo Espírito de Deus, isso é prova de que há algo errado com você. Somente se aceitar o julgamento e o castigo de Deus e der importância à transformação do seu caráter, você poderá entrar na senda para ser aperfeiçoado. Se você está realmente disposto a ser aperfeiçoado por Deus e fazer a vontade dele, então deve obedecer a toda a obra de Deus, sem expressar uma palavra sequer de queixa, sem se atrever a avaliar ou julgar a obra de Deus. Estes são os requisitos mínimos para ser aperfeiçoado por Deus. O requisito necessário para aqueles que procuram ser aperfeiçoados por Deus é este: agir com um coração que ama a Deus. O que significa fazer as coisas com um coração que ama a Deus? Significa que todas as suas ações e o seu comportamento podem ser apresentados diante de Deus. E porque você tem as intenções certas, se suas ações estão certas ou erradas, você não tem medo de mostrá-las a Deus ou a seus irmãos e irmãs. Você ousa fazer um voto diante de Deus. Você deve apresentar cada uma de suas intenções, seus pensamentos e suas ideias diante de Deus para seu escrutínio. Se você praticar e entrar dessa maneira, então o progresso em sua vida será rápido. Já que você acredita em Deus, então deve pôr fé em todas as palavras de Deus e em toda a sua obra. Ou seja, já que você acredita em Deus, você precisa obedecer-lhe. Se você não conseguir fazer isso, então não faz diferença se você acredita em Deus. Se você acredita em Deus há muitos anos e, no entanto, nunca lhe obedeceu nem aceitou todas as suas palavras, mas em vez disso, pediu a Deus que se submetesse a você e agisse de acordo com as suas noções, então você é a mais rebelde das pessoas e é um incrédulo. Como alguém assim conseguirá obedecer à obra e às palavras de Deus que não estão em conformidade com as noções do homem? A pessoa mais rebelde é aquela que intencionalmente desafia a Deus e resiste a Ele. É inimiga de Deus e é o anticristo. Tal pessoa tem constantemente uma atitude hostil em relação à nova obra de Deus. Nunca demonstrou a menor intenção de se submeter e nunca se submeteu ou humilhou a si mesma. Ela se exalta diante dos outros e nunca se submete a ninguém. Diante de Deus, ela se considera a mais proficiente em pregar a palavra e a mais hábil em trabalhar com os outros. Não descarta os tesouros já em sua posse, mas trata-os como heranças familiares para a adoração, para pregar aos outros, e os utiliza para ensinar a esses tolos que a idolatram. Há, de fato, certo número de pessoas assim na igreja. Pode-se dizer que são heróis indomáveis, que permanecem na casa de Deus, geração após geração. Elas tomam a pregação da palavra como seu dever mais elevado. Ano após ano, geração após geração,
vão vigorosamente impondo seu dever sagrado e inviolável. Ninguém ousa tocá-las, e nenhuma pessoa se atreve a reprová-las abertamente. Elas se tornam reis na casa de Deus, correndo desenfreadas enquanto tiranizam os outros, de geração em geração. Esse bando de demônios procura unir esforços e demolir a minha obra. Como posso permitir que esses demônios vivos existam diante de meus olhos? Até aqueles com apenas meia obediência não conseguem caminhar até o fim, quanto menos esses tiranos sem a menor obediência no coração. A obra de Deus não é facilmente ganha pelo homem. Mesmo que use todas as suas forças, o homem ganhará apenas uma mera porção e atingirá a perfeição no final. O que dizer então dos filhos do arcanjo que procuram destruir a obra de Deus? Eles não têm ainda menos esperança de serem ganhos por Deus? Meu propósito ao fazer a obra da conquista não é apenas conquistar por causa da conquista, mas conquistar para revelar a justiça e a iniquidade, obter prova para a punição do homem, condenar os ímpios e, ainda mais, conquistar tendo em vista o aperfeiçoamento daqueles que obedecem voluntariamente. No final, todos serão separados de acordo com sua espécie, e todos os que são aperfeiçoados terão seus pensamentos e ideias cheios de obediência. Essa é a obra a ser concluída no final. Mas aqueles que estão cheios de caminhos rebeldes serão punidos, enviados para queimar no fogo e se tornarão objeto de maldição eterna. Quando chegar esse momento, esses heróis grandiosos e indomáveis de tempos passados se tornarão os mais baixos e rejeitados, covardes, fracos e impotentes. Somente isso pode ilustrar todos os aspectos da justiça de Deus e revelar seu caráter, que não admite ofensa do homem, e só isso pode apaziguar o ódio no meu coração. Vocês não concordam que isso é completamente razoável? Nem todos os que experimentam a obra do Espírito Santo podem ganhar a vida, e nem todas as pessoas nesta corrente podem ganhar a vida. A vida não é uma propriedade comum compartilhada por toda a humanidade, e a transformação do caráter não é algo facilmente alcançado por todos. A submissão à obra de Deus deve ser tangível e vivida. A submissão em um nível superficial não pode receber a aprovação de Deus. E apenas obedecer aos aspectos superficiais da palavra de Deus, sem buscar uma transformação do próprio caráter, não poderá agradar o coração de Deus. A obediência a Deus e a submissão à obra de Deus são uma e a mesma coisa. Aqueles que se submetem somente a Deus, mas não à sua obra, não podem ser considerados obedientes, e menos ainda os que não se submetem verdadeiramente, mas são bajuladores por fora. Aqueles que realmente se submetem a Deus são todos capazes de ganhar com a obra e alcançar a compreensão do caráter e da obra de Deus. Somente esses homens se submetem verdadeiramente a Deus. Tais homens conseguem ganhar novo conhecimento da nova obra e experimentam novas mudanças a partir delas. Somente esses homens têm a aprovação de Deus. Somente esses homens são aperfeiçoados e somente esses são aqueles cujo caráter mudou. Os que recebem a aprovação de Deus são aqueles que se submetem com prazer a Deus, a sua palavra e a sua obra. Somente esse tipo de homem está correto. Somente esse tipo de homem deseja Deus sinceramente e busca Deus sinceramente. Quanto àqueles que apenas falam de sua fé em Deus com a boca, mas na essência o amaldiçoam, esses são homens que se mascaram,
que carregam o veneno das cobras, os mais traiçoeiros dos homens. Mais cedo ou mais tarde, esses canalhas terão suas abomináveis máscaras arrancadas. Essa não é a obra que está sendo feita hoje? Os homens ímpios sempre serão perversos e não escaparão do dia da punição. Os homens bons sempre serão bons e serão revelados quando a obra chegar ao fim. Nenhum dos ímpios será considerado justo, e nenhum dos justos será considerado perverso. Eu permitiria que algum homem fosse injustamente acusado? À medida que sua vida avança, você sempre deve ter uma nova entrada e uma percepção nova e mais elevada, que se torna mais profunda a cada passo. É nisso que toda a humanidade deveria entrar. Por meio da comunhão, ouvindo uma mensagem, lendo a palavra de Deus, lidando com uma questão, você ganhará nova percepção e nova iluminação. E você não vive dentro das regras dos velhos e antigos tempos. Você sempre vive dentro da nova luz e não se afasta da palavra de Deus. Isso é que se chama entrar na trilha correta. Não bastará apenas pagar o preço num nível superficial. Dia a dia, a palavra de Deus entra num reino mais elevado, e coisas novas aparecem diariamente. Também é necessário que o homem faça uma nova entrada todos os dias. À medida que fala, Deus realiza tudo o que falou, e se você não conseguir manter o ritmo, ficará para trás. Você deve se aprofundar em suas orações. Comer e beber mais da palavra de Deus não pode ser intermitente. Aprofunde o esclarecimento e a iluminação que recebe, e suas noções e imaginações devem diminuir gradualmente. Você também deve fortalecer seu julgamento e, seja lá o que encontrar, deve ter seus pensamentos sobre isso e seus pontos de vista. Por entender algumas coisas no espírito, você deve ganhar percepção das coisas externas e compreender a essência de qualquer questão. Se você não está equipado com essas coisas, como poderá liderar a igreja? Se você apenas fala de letras e doutrinas sem realidade alguma e sem um caminho de prática, você só poderá sobreviver por um curto período de tempo. Pode ser ligeiramente aceitável ao falar com novos crentes, mas depois de um tempo, quando os novos crentes já tiverem alguma experiência real, então você não conseguirá mais supri-los. Então, como você fica apto para que Deus o use? Sem nova iluminação, você não pode trabalhar. Aqueles que não possuem a nova iluminação são os que não sabem como experimentar, e esses homens não ganham nunca novos conhecimentos ou novas experiências. E no que diz respeito a suprir a vida, eles nunca podem desempenhar sua função, nem podem se tornar aptos para serem usados por Deus. Esse tipo de homem não serve para nada. É uma pessoa inútil. Na verdade, esses homens são totalmente incapazes de desempenhar sua função no trabalho e não servem para nada. Não só falham em desempenhar sua função, mas na realidade colocam muita tensão desnecessária na igreja. Exorto esses veneráveis anciãos a se apressarem e deixarem a igreja para que os outros não tenham que olhar para você. Tais homens não entendem a nova obra, mas estão cheios de noções intermináveis. Eles não servem para função alguma na igreja. Em vez disso, fazem maldades e espalham negatividade em todos os lugares, a ponto de se engajar em todo tipo de má conduta e perturbação na igreja. E assim, lançam em confusão e desordem os que carecem de discernimento. Esses diabos vivos, esses espíritos malignos, deveriam deixar a igreja o mais rápido possível
para que a igreja não seja destruída por sua causa. Você pode não temer a obra atual, mas não teme a punição justa de amanhã? Há um grande número de pessoas na igreja que são parasitas, bem como um grande número de lobos que procuram interromper a obra normal de Deus. Todas essas coisas são demônios enviados pelo demônio rei, lobos cruéis que procuram devorar os cordeiros incautos. Se esses tais homens não forem expulsos, tornam-se parasitas na igreja e traças que devoram as ofertas. Cedo ou tarde, chegará o dia em que esses vermes desprezíveis, ignorantes, vis e repulsivos serão punidos.